Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Vamos começar um episódio de Tari Responde. Hoje a pergunta é: Tari, se eu entendo intelectualmente que minha mãe não é capaz de me amar da forma que eu gostaria, por que eu continuo sofrendo com isso? Bom, essa é uma excelente pergunta. E antes da gente responder essa pergunta, só falar para todo mundo rapidinho que o workshop Entre no Seu Poder está aberto para compra ainda 24 horas. Então, se você se interessar, se sentir chamado para esse trabalho mais profundo, clique no link na descrição do vídeo ou então na minha biografia, que você terá todas as informações sobre o que a gente aprende no workshop lá. Então, vamos para a pergunta. Eu tenho certeza que essa pergunta é muito relevante para muitas de vocês. Tari, intelectualmente, eu sei que minha mãe nunca será a mãe empática e amorosa que eu tanto necessitava quando era criança, simplesmente porque ela não tem essa capacidade. Entretanto, este saber não se conecta com o meu sentir e eu ainda choro as injustiças que passei. Como passar a sentir isso de verdade, entender no sentir e seguir adiante? E se eu estiver tão condicionada a essa carência por tê-la vivido desde todo sempre, que hoje eu não consigo seguir adiante por apego a essa dor, do tipo, o que será de mim quando eu conseguir superar isso? Tenho medo, melhor ficar como está. Bom, várias perguntas extremamente relevantes aí. Eu vou tentar explicar, simplificar para vocês como é que é esse processo de deixar de sofrer emocionalmente com o fato de que a gente sabe intelectualmente que a nossa mãe ou o nosso pai não tem capacidade empática para nos amar. Então, é o seguinte, gente. Sofrer com isso é que nem buscar um amor que no fundo nunca existiu. Ter sido criada por uma mãe ou um pai com traços narcisistas patológicos, que eu acho mais coerente falar isso do que já ir diagnosticando, falando que tem transtorno de personalidade. Eu não tenho o diagnóstico da minha mãe, vocês provavelmente não têm o dos pais de vocês. Mas a gente pode estudar e identificar os traços narcisistas patológicos. Quando a gente é criado por uma pessoa que tem esses traços, então a gente nunca teve um primeiro exemplo do que é ser recebido de uma forma amorosa, que não seja invasiva, não é? Que respeite as nossas bordas, os nossos limites, sem hostilidade, sem inveja, sem competição, não é? Então, o que acontece? Todo mundo tem essa necessidade. Quando o bebê nasce aqui no planeta Terra, nós sabemos que a forma que os cuidadores reagem às necessidades e às expressões deste bebê definem muitas coisas a respeito de como esse bebê na fase adulta vai se sentir sobre si mesmo, vai enxergar o que é possível para si e vai enxergar a própria identidade. Então, para perceber o seguinte: se você precisava dos seus pais ou queria expressar algo para os seus pais sobre as suas necessidades e a resposta era de indiferença, né? Ou então de humilhar você, de minimizar a sua dor, ou então de competir com ela, a mensagem que você aprendeu é que as suas coisas, as suas necessidades, você, o seu eu não é importante, não é? E o que a criança faz para não perder o amor dos pais? A gente percebe os comportamentos que eles validam e até numa forma de copiar, porque a criança copia mesmo, a gente se torna da forma que os nossos pais autorizam que a gente seja. E muitas vezes, quando a gente está lidando com um narcisista patológico, a única coisa que é autorizado é aquilo que satisfaz a necessidade, os desejos, as prioridades da personalidade narcisista patológica. Então, olha só o que acontece. Gente, todos nós, da mesma forma que quando se trata do corpo físico, ele já tem uma capacidade de autocura. Vocês sabiam que se vocês estiverem sofrendo de uma série de doenças, ou quiser só emagrecer e você quiser bem-estar físico, saiba que você nasceu com um corpo que sabe se curar. E a única coisa que a gente tem que fazer para ele se autocurar sozinho é tirar as toxinas, né? Limpar a nossa alimentação, parar de colocar coisa tóxica lá dentro, porque ele foi feito para se curar. Da mesma forma, gente, nós temos um mecanismo psicológico que se chama o self
dentro da psicologia analítica, ou aqui no nosso trabalho a gente fala o eu real, não é? Que é uma parte da nossa psique, uma estrutura com a qual a gente nasce, a gente morre com ela, ela nunca vai embora. Não interessa quanta dor você sentiu, quantos traumas você passou. É como se todos nós já tivéssemos dentro da estrutura da nossa psique um eu tão sábio, tão cheio de coragem, tão lúcido que ao se conectar com ele, a gente consegue interpretar as situações, os desafios da vida com outra energia, com outro olhar. O que acontece quando somos criadas por pais com traços narcisistas patológicos é que é tabu termos contato com o nosso eu real dentro daquela família. Então, a gente abre mão, a gente corta esse contato. E ao cortar esse contato, a gente perde a nossa capacidade natural de autocura. Então, o processo de cura é sempre no sentido de restabelecer a conexão com aquilo que já tem toda a sabedoria, toda a força, toda a lucidez, toda a compaixão, todo o amor incondicional para curar você. Não sou eu, Tariana, que cura você com um workshop disso, daquilo, porque eu não tenho uma varinha mágica, não é? Não é o seu terapeuta, não é nenhum profissional. Todos os vídeos, as literaturas, todos os profissionais que ajudaram você de alguma forma o fizeram porque eles conseguiram facilitar a reconexão entre você e o seu eu real. Putz, Tari, mas de que forma que isso vai me ajudar a parar de sofrer com o fato de que minha mãe não me ama? Gente, o que acontece é o seguinte, por que a gente sofre com isso? Porque aquelas nossas partes que a gente rejeitou numa tentativa de ser o que ela queria, elas estão esperando até hoje o que todo mundo espera e precisa quando nasce no planeta Terra, que é o quê? Elas querem ser enxergadas, elas querem ser bem recebidas, amadas, apreciadas pelos que elas fazem por a gente, não é? E lá está você fazendo o quê? Exatamente a mesma coisa que sua mãe fazia ou o que o seu pai narcisista patológico fazia, rejeitando, punindo, tratando como lixo. Enquanto você for o pai ou a mãe narcisista patológico dentro da sua própria psique, você vai sofrer com tudo que fizeram com você. Tá, como que a gente une essa informação de todos nós temos um self, um eu real, com capacidade de autocura natural, com essa outra informação de, tá bom, eu vou parar de sofrer com o fato de que minha mãe não consegue me amar, quando eu conseguir conectar com o meu eu real. Funciona assim, gente. Quando, por exemplo, você escuta uma coisa a respeito da sua personalidade o tempo inteiro, ah, você é lerda, você nunca daria conta de fazer X, Y, Z. Quando você escuta aquilo a vida inteira, você é X, Y, Z, você é isso, 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 o que a gente faz? A gente se identifica com aquilo. E quando a gente se identifica daquilo, a gente está dentro da dor. Então, você enxerga a vida a partir daquele espaço limitado de trauma e de dor, né? O simples fato de dar um passo para trás e olhar aquela dor à distância já faz com que você consiga transformá-la. De que forma? Gente, se você está no meio da dor, você só vê ela, você não vê que outras respostas emocionais são possíveis, que outras interpretações são possíveis, que outras atitudes são possíveis e que tem uma luz no final do túnel. Para ver a luz do final do túnel, a gente tem que estar desidentificado da dor. E aqui está o segredo que eu falei. Eu não disse que as suas partes abandonadas, rejeitadas, estão esperando até hoje serem recebidas? Você não me falou que a sua mãe não está a fim de amar essas partes? Eu não disse que na fase adulta você pode parar de sofrer com o fato de que sua mãe não ama você? Você recebendo essas partes é assim. O primeiro passo para a gente se curar da desconexão com o nosso eu real é aprender a forma que for, através de yoga, respiração diafragmática, canto, dança, meditação, oração, estudando, enfim, seja lá o que for que funciona para você, que faz com que você esteja no centro do seu eu, a parte sua, que é um oásis interno, 100% capaz de compaixão, de amor, 100% das vezes.
Quando você se conecta com o eu real e você consegue simultaneamente observar a sua parte ferida à distância, você cria alguns fenômenos. Primeiro, você não está identificada com a parte ferida. Segundo, você vê à distância que tem outras opções de resposta. E em terceiro lugar, como você está conectado com a parte sua que é eternamente sábia, linda, corajosa, amorosa e compassiva, você consegue ter um relacionamento entre o seu eu real, a parte sempre curada, e a parte ferida. E nesse relacionamento, você enxergando a sua parte ferida, acolhendo ela, entendendo a intenção positiva dela de defender você, com o tempo você vai maternando esses aspectos seus que você deixou para trás. Então é conseguindo dar um passo atrás, se desidentificando da parte ferida, observando ela a partir do seu eu real e dando o amor eterno para essa parte, quantas vezes ela precisar, que você vai aos poucos deixando de sentir aquele vazio de nunca ter sido recebida pela sua mãe. Ué, receba você mesma a parte, mas unicamente lidando com ela a partir do seu eu real. Se você se identificar com a dor, aí você só vai entrar em mais inconsciência. E de que forma que nessa relação entre o meu eu real e minha parte ferida, eu consigo transformar essa minha dor de não ter sido amada? Ué, vou falar algumas formas. Primeiro que essa parte quer ser enxergada. E quando você entende que a sua parte ferida desenvolveu mecanismos de defesa no sentido de proteger você, você para de considerar ela apenas um empecilho no seu processo de cura, para de falar coisa do tipo, ai que saco, eu devia já estar curada. E você começa a apreciar aquela parte. Eu vou dar um exemplo muito claro. Se você é codependente, pode ser que na fase adulta a sua tentativa de sempre estar cuidando dos outros, se esvaziando de si e procurando pessoas feridas para você salvar, pode ser que isso não coloque você em situações ou relacionamentos muito saudáveis. Mas era uma vez que quando você era criancinha e a única forma de você fazer as suas necessidades serem satisfeitas era você se tornando a mãe da sua mãe e cuidando dela, ou o pai do seu pai cuidando dele, era uma vez que esse mecanismo de defesa psicológico, fez com que você sobrevivesse mesmo. E por mais que seja torto e disfuncional na fase adulta, você consegue entender que essa parte sua que ainda acredita que é necessário ter aquele mecanismo de defesa psicológico está presa no tempo e ela se enxerga como uma criança impotente. E enquanto você estiver identificada com essa parte, você acha que você é uma criança impotente, mas quando você dá um passo para trás e olha para ela a partir do eu real, você consegue entender, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Essa minha parte ferida, esse mecanismo de defesa, até hoje está procurando pessoas para cuidar. E se você perguntar para essa parte, por que você faz isso? Por que você procura pessoas feridas para cuidar? Ela vai responder, ué, minha vida me ensinou que se eu não cuidar do outro, eu não tenho amor para mim. Ninguém vai me dar amor. E o que você acha que vai acontecer caso você pare de executar essa função de procurar pessoas feridas para cuidar? Se eu parar de ser codependente, então eu nunca vou ter pessoas na minha vida. Dá para entender que a partir do ponto de vista da parte ferida, ela está fazendo algo lindo para você com esses mecanismos tortos. Então é assim que a gente transforma a forma que a gente enxerga as nossas dores, em vez de vê-las apenas como coisa suja, a gente entende a partir do ponto de vista daquela parte ferida a intenção positiva. E quando a gente consegue entender a intenção positiva, a gente consegue dar para essa parte ferida rejeitada que você sente tanto nojo, aquilo que ela anda esperando há décadas. Apreciação. Apreciação. Sabe, eu tinha medo, eu sempre fui workaholic, e eu tinha um medo absurdo de parar de trabalhar. E um dia eu me perguntei para minha parte ferida, o que você acha que vai acontecer se você parar de trabalhar? Se eu parar de trabalhar, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe. Minha gente, eu não moro na casa da minha mãe há muito tempo, eu não vou ter que voltar para casa da minha mãe. Mas uma parte minha ferida reativa acreditava nisso. E quando eu consegui apreciar, caramba, a parte... Você me fez sair daquilo. Foquei desde os 15 anos de idade em ter minha independência financeira. Eu saí de casa, eu nunca mais voltei. Que nem eu me prometi. Tudo bem, fui workaholic, fiz coisa errada socialmente, mas a minha linda parte ferida workaholic, eu vou te aplaudir, minha lindinha. Você me trouxe onde eu tô. E agora que eu sei que o seu medo é que eu não consiga sobreviver,
Caso eu não haja assim, vamos satisfazer essa necessidade de sobreviver de outras formas. Quando essa parte ferida entende que ela tem um eu real, sábio, lúcido, amoroso, que pode tomar as rédeas da situação e viver o trabalho com mais equilíbrio entre a parte do trabalho e a parte social, ela começa a relaxar. Então, minhas lindíssimas, meus lindíssimos, como que a gente para de sofrer na prática com o fato de que nossa mãe, nosso pai não soube receber nossas partes? A gente se conecta em primeiro lugar com o nosso eu real e a partir de lá a gente se relaciona com aquela parte, entendendo por que ela, como que ela vê o mundo, entendendo por que ela age daquela forma, qual a intenção positiva, apreciando ela pelo que ela fez por nós até agora, não tornando ela patológica e descobrindo formas mais saudáveis hoje em dia de ir satisfazendo essas necessidades. Com o tempo, conforme a gente vai sempre buscando a conexão com o eu real e a partir de então tomando novas decisões, vocês vão perceber que os relacionamentos, situações, coisas tóxicas na sua vida, que eram um reflexo de você sempre estar identificada com a parte ferida, eles começam a ir embora. E você começa a criar algo lindo, algo novo. E aí, um belo dia você olha para a sua vida e você automatizou sempre enxergar a sua dor a partir do amor do eu real. Você automatizou tomar decisões a partir daquele lugar e você criou uma vida nova. Então, minhas lindíssimas, meus lindíssimos, é assim. Primeiro, dê as partes feridas a partir do seu eu real que elas não receberam. E em segundo lugar, eu sempre falo aqui, não vou me estender nessa segunda parte, mas eu sempre falo aqui que a gente não cura sozinha, a gente não se cura sozinha. Então, busque pessoas que também possam dar para essas partes vulneráveis e feridas a compaixão, né, o amor incondicional, a compreensão do lado dela da percepção da realidade e apreciação. Busque essas pessoas e também elas ajudarão você a maternar essas crianças feridas que ficaram presas aí a dar apreciação para elas que elas estão esperando até hoje. Ok, minhas lindíssimas, meus lindíssimos, era isso que eu queria falar para vocês. Ó, o workshop Entre no Seu Poder, o carrinho está aberto, mais 24 horas, tem 2 opções. Gente, uma delas cabe no seu bolso, tem também desconto por transferência, dá para parcelar em 12 vezes. Se você tem qualquer pergunta, mande um e-mail para info@tarianarocha.com.br ou manda aí uma mensagem nos inboxes, nas redes sociais, que uma das minhas assistentes entrará em contato com você. Me falem se vocês se identificaram com o que eu falei, se fez sentido para vocês. E para quem está na dúvida, sim, no workshop Entre no Seu Poder, a gente descobre, dentro do contexto de ter sido criado por uma mãe ou pai com traços narcisistas patológicos, como que a gente pode se relacionar com as partes feridas a partir do eu real. Um beijo, meus amores.